Você teria relação com uma japonesa num estado semelhante à prostituição? Você a pediria em casamento? É isso que nós iremos falar hoje no conto Cortar as Unhas pela Manhã, de Yasunari Kawabata. Seja bem-vindo, meu nome é Luciano. Seja bem-vindo também ao podcast Oliver Talk, o podcast que descomplica a cultura, certo? Este conto, ele faz parte de uma série que eu estou lendo. Trimestre passado eu li muitos contos japoneses e eu escolhi esse daqui para a gente poder conversar, porque eu acredito que, de certa forma, uma outra cultura pode expandir o nosso imaginário e como nós deveremos agir nessa situação. Provavelmente você está olhando para mim e está pensando, eu jamais teria relação com uma mulher que trabalha num prostíbulo ou coisas semelhantes. Mas nós temos que entender o seguinte: primeiro, que são contextos diferentes e épocas diferentes, certo? E é isso que eu quero explicar neste conto. Então, vamos começar por partes, explicando quem é o autor, depois fazer um resumo do conto, depois falar um pouco das suas partes principais, depois alguns elementos de discussão e o que nós podemos levar para a vida, como nós sempre fazemos aqui. Eu vou tentar deixar o conto aqui na descrição. E se você não leu ainda Yasunari Kawabata, leia o mais rápido possível, senão vou aí e te dar uns tapas, certo? É obrigação moral ler Yasunari Kawabata, um dos maiores literatos japoneses que nós conhecemos por aí. Então, em primeiro lugar, quem foi Kawabata? Ele nasceu entre 1899, faleceu em 1972. Foi um escritor japonês e foi o primeiro autor japonês a receber um prêmio Nobel de Literatura em 1968. Então, ele tem a sua importância. Ele é muito conhecido por causa da sua escrita lírica e minimalista. Tem, em português, você vai encontrar na Amazon, vou deixar o link aqui também, uma série de contos, uma coletânea de contos do Kawabata, chamado Contos da Palma da Mão, em que são contos rápidos, de uma ou duas páginas, na qual você vai perceber o estilo dele minimalista, não é? Ali de observar certos detalhes, encontrar certas belezas no cotidiano, que normalmente nós, brasileiros, ou até japoneses, que não têm um olhar, aquele olhar infantil, de você perguntar o porquê das coisas, você nunca irá perceber. E Kawabata tem esse detalhe muito importante, mas continuando aqui a história do nosso amigo. Conforme eu disse, Kawabata frequentemente explorava temas relacionados à beleza efêmera, solidão e introspecção. A beleza em que sentido? No sentido do próprio corpo feminino em si, não é? Muitas vezes, não só os brasileiros, como também homens japoneses, como Kawabata aponta, eles podem se apaixonar por mulheres muito belas, mesmo que o seu caráter não seja lá muito digno, correto? Só que nós temos que lembrar que a beleza é efêmera, né? Nós podemos perder a beleza, mas temos que encontrar valores que jamais poderão ser roubados de nós. E Kawabata, ele nos dá essa sugestão, ele nos dá, sabe, esse feeling para a gente tentar encontrar, correto? A solidão, que é algo muito visto na cultura nipônica e no Brasil também, somente com essa nova geração, na qual vive em casa 24 horas por dia, vive jogando seus videogames, não saem para trabalhar. E também a minha geração, eu acredito, aqui eu estou com quase 40 anos, vai ser uma das gerações que nós veremos muitas pessoas morrendo na solidão dos seus quartos, não é? E a gente só vai descobrir daqui a 5 dias que o sujeito faleceu. Para mim, essa é a minha opinião que vai ocorrer. Não é? Então, oremos para que eu esteja errado, certo? Mas acho que é um fenômeno que irá acontecer aqui no Brasil, certo? Muitas vezes em contextos que capturavam aspectos culturais e sociais do Japão. Óbvio, é evidente que você não precisa ser um expert em cultura japonesa para entender o que o Kawabata quer passar na sua literatura e nos seus contos. Porque lembre-se que a literatura, a despeito dos seus aspectos culturais relacionados a cada país, nós temos elementos transcendentais, universais e atemporais que nós podemos captar de qualquer autor. Então não se preocupe, talvez você vai ter que
dá uma pesquisada no dicionário, no Google, para saber exatamente do que ele está falando, mas nada do que tire o esplendor da sua literatura, correto? Então vamos agora para o resumo do conto, para quem nunca leu, certo? Esse é um dos contos, tem vários dele. Vamos falar então. O conto narra a vida de uma jovem pobre que vive no andar superior de uma casa simples, aguardando ansiosamente o dia em que poderá se casar com seu namorado. Então, ela mora numa casa simples e é uma pessoa muito humilde e ela recebe muitos e muitos homens ali na casa dela. Kawabata, ele não explica de maneira explícita o que aqueles homens vão ir lá. E também não dá detalhes que ela seja uma prostituta. Por isso que eu falei no começo do vídeo, com um trabalho semelhante à prostituição. E também não seria a geisha. Alguém poderia se perguntar, mas será que ela é geisha? Não, porque a geisha ela está relacionada a outro contexto. Geishas são artistas profissionais no Japão, treinados em música, dança e conversação para entreter clientes, certo? Então ela estaria num lugar com maior esplendor, certo? Estaria num lugar muito mais estruturado do que numa casa pobre, numa casa muito humilde. Não seria lá. Então, eu acredito que ela não possa ser uma geisha. Prostituta, eu também não acredito que seja exatamente isso, prostituta no sentido ocidental, né? Então, até que eu escrevi aqui, embora o texto não use explicitamente essa palavra, a descrição da jovem recebendo diferentes homens em sua casa à noite e a relação da dependência econômica com eles pode sugerir que ela esteja envolvida em prostituição, especialmente considerando a precariedade de sua vida e sua vulnerabilidade, certo? Então pode sugerir, mas lembrando que não vamos confundir com as mulheres que trabalham na Fatal Model, ou nesses grandes sites, ou que faz OnlyFans. Nós não estamos falando de meninas assim, são de épocas absolutamente diferentes e com contextos diferentes e culturalmente diferentes. Não são a mesma coisa nem aqui nem na China, certo? Ou nem aqui e nem no Japão, né? Aliás, isso é de outro século. Mas continuando aqui o resumo do nosso conto. Apesar disso, à noite, ela recebe homens diferentes em seu quarto, em um contexto que sugere encontros pagos. Então, nós temos aí. Essa informação é muito importante. Segura essa informação aí. Durante o outono, um visitante idoso, incomum em idade e atitude, aparece. Ele nota a ausência de um mosquiteiro e retorna para presenteá-la com um novo, branco e limpo. Então, isso é muito importante porque lá onde ela morava, naquela casa muito humilde, numa situação de pobreza, as pessoas que iam lá, os homens que iam visitá-la, os clientes apareciam, ela sempre tinha que ficar a noite inteira abanando o quê? Os mosquitos, os bichos. Até que chega esse idoso, pela primeira vez, um senhor de idade, que raramente iria aparecer naquele local e naquele horário, não pede para ela um serviço, olha e fala: eu vou te dar um mosquiteiro, e deu um mosquiteiro novo para ela. E o que acontece? Pela primeira vez em meses, a moça experimenta uma noite de sono tranquila. Porque quando os clientes estavam lá, ela tinha que ficar a madrugada inteira abanando os mosquitos. E pela primeira vez ela dormiu. Ela dormiu. Há muitos anos que ela não dormia por não ter um mosquiteiro. Coisas que são simples para nós. Aqui nós temos janelas, você deve ter um ar-condicionado, você deve ter alguma coisa que afasta os mosquitos. E se não tiver, você pode comprar um repelente, passar e dormir. Ela não tinha nada disso. E uma ação extremamente generosa desse idoso, que foi lá pela primeira vez, não pediu nada em troca, apenas deu o mosquiteiro e sumiu. Não apareceu mais. Foi embora. Mudou a vida dela completamente. É um negócio absurdo, em vários níveis. Mas continuando aqui o resumo que eu escrevi. Na manhã seguinte, seu namorado chega com a notícia de que poderão finalmente se casar. Ele desmonta o mosquiteiro, elogia sua pureza, comparando-a a uma flor de lótus branca.
e a envolve no tecido, sugerindo uma espécie de renascimento ou redenção. Isso é uma coisa também muito interessante, porque ela namora e ela está esperando que o namorado a peça em casamento para ela sair dessa vida. O que não aconteceria, por exemplo, no Brasil com essas prostitutas de alto luxo. Tem várias histórias. Outro dia eu vi um podcast de um cara que ele era dono de prostíbulo, né? E eu vou falar uma expressão aqui, tirem as crianças da sala, e espero que também não dê problema. Ele falou, olha, já existiu vários tipos de capitão salva-puta. O cara vai lá, promete que vai dar todo o dinheiro para ela, tira dessa vida, e a moça volta um ano depois. Mas por que ela volta um ano depois? Porque ela ganhava mais dinheiro lá. Mas por qual motivo? Não é os mesmos motivos desse namorado aqui. O cara provavelmente queria o prazer, não é? Queria somente o prazer e queria também dar uma vida de luxo. Vida de luxo, elas conseguem ter sem esse tipo de cara e sem as responsabilidades que esse tipo de capitão salva-puta pode dar. Diferente totalmente da situação aqui da nossa japonesa. Ela não é uma prostituta de luxo, talvez seja numa situação semelhante. Ela vive numa extrema pobreza. Ela tem que trabalhar a noite inteira e um dos trabalhos é ficar abanando os mosquitos enquanto o cliente está dormindo. E ela está esperando ansiosamente o seu namorado pedir em casamento para ela poder sair desse tipo de vida, não é? E não somente isso. O namorado faz uma comparação simbólica, certo? Que agora, para ele, ela é uma espécie de lótus branca, ou seja, ela está pura. Olha só que elemento interessante. Porque na nossa cabeça, nós jamais poderíamos imaginar isso. Você pode ver, por exemplo, na internet, no X, entre outras plataformas. Né? O que acontece quando uma mulher tem esse tipo de passado? O que acontece quando uma mulher se envolve com vários homens? Não é? O que as pessoas falam dela? Ah, não, essa daí não dá mais. Diferente, por exemplo, quando se fala do homem. Eu acho, na minha opinião, que eu acho isso injusto, porque impureza é impureza, luxúria é luxúria, não importa para qual nível. Mas esse é um outro tipo de discussão que nós podemos ter. Só que o namorado, ao pedir em casamento e tirá-la dessa vida, ele deu uma espécie de redenção para ela, certo? E o que acontece? A jovem, sentindo-se como uma noiva, decide cortar as unhas dos pés sobre o mosquiteiro, daí que vem o nome do conto, não é? Simbolizando uma tentativa de recomeço. Eu quero explicar o que acontece isso a partir de uma própria analogia que nós podemos fazer com o cristianismo, certo? Mas espera mais um pouco. Vamos agora comentar as partes principais aqui do conto que você pode encontrar no link aqui da descrição. Se eu não colocar, pessoal, o link, por favor, me avisem nos comentários, certo? Porque aqui eu tenho que fazer tudo, né? E às vezes eu esqueço. Então, primeira parte que eu quero comentar, vida da moça e os visitantes noturnos, que nós temos uma introdução ao cotidiano da jovem e sua vulnerabilidade econômica e social, certo? Então, existe uma vulnerabilidade econômica e social. E eu não vou pagar aqui de puritano, não vou pagar aqui de, eu sou o senhor certinho. Mas o que ocorre é que, de fato, quando as pessoas elas estão em vulnerabilidade social, elas tendem, presta atenção à palavra, elas tendem a recorrer a certos subterfúgios imorais para tentar sobreviver. E eu digo a palavra tende, por quê? Porque não significa que o cara é rico, que ele não vai ser imoral. Muito pelo contrário. Vide, por exemplo, a Lava Jato, que um monte de ricaço foi preso. Vide, por exemplo, a nossa classe política, que mesmo o sujeito tendo dinheiro, tendo poder, ele ainda comete coisas imorais, certo? Eles não têm a justificativa da vulnerabilidade econômica e social, certo?
É evidente que você tem que tentar agir com justiça. Mas quem deve receber uma pena maior? O garoto que rouba o mercadinho para se alimentar. Ah, vou aqui vou roubar uma comidinha aqui no mercadinho. Ou um político que rouba por prazer. É evidente que os dois devem ser punidos, mas a punição tem que ser em graus diferentes, não é? Porque de fato, você vai olhar, olha, ele está numa situação de vulnerabilidade econômica e social. Ele não sabe quem é o pai dele, a mãe dele usa drogas, certo? E ele está roubando uma comida para tentar sobreviver. Opa, ele merece a punição? Tá, mas ele merece a punição, mas também nós temos que tentar, de alguma maneira aqui, educá-lo, porque ele ainda é um jovem, ainda há esperança. Agora, um senhor de 60 anos, que já é rico, que está roubando o povo, que não está numa condição de vulnerabilidade econômica ou social, nós iremos julgá-lo com a mesma medida que eu julgo um jovem nesse estado? E pior de tudo, que no Brasil as coisas às vezes são o inverso. O político, a despeito de ser preso, muitas vezes ele vai ficar num lugar bom. Muitas vezes ele tem regalia. E ele sai. E o pobre, o que acontece com o pobre? Ele não sai. Ele vai virar o quê? Ele vai para a superlotação. É evidente que nós temos casos, assim, que pessoas que roubam e não dá muito certo, etc, 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 etc. Mas no Brasil tudo é invertido. É só você ver a nossa educação. Você tem mais investimento no ensino superior do que no ensino infantil, né? A gente tem que inverter isso. Mas, enfim. Então, nós estamos aqui vendo o estado dessa mulher. E Kawabata nos apresenta ela com uma certa humanidade. É como se ela, essa jovem japonesa, fôssemos nós. Nós somos esta japonesa, na qual muitas vezes precisamos abdicar de certos valores, que nós precisamos pecar, que nós ainda não conhecemos aquilo que é a pureza, que nós somos pecadores, certo? E nossa alma, ela nunca entra num descanso, ela nunca entra na redenção. Nós vivemos uma vida que, de fato, a despeito de ter o pequeno prazer do dinheiro que vem aquele cliente, né, nossa alma fica a noite inteira acordada, espantando os mosquitos, não é? É uma coisa muito complexa. Eu gostaria que nós olhássemos essa jovem como se fôssemos nós. E vamos tentar interpretar Kawabata a partir dessa alegoria cristã, a partir desses elementos cristãos. É uma interpretação minha, você pode fazer a sua interpretação, não tem problema nenhum. Certo? Foi essa a interpretação que eu fiz ao ler o conto, certo? Agora, a outra parte, a visita do idoso e o presente do mosquiteiro. O gesto inesperado do visitante que oferece um presente funcional e simbólico de pureza e renovação. Por incrível que pareça, quando eu estava lendo este conto, eu também estava lendo a primeira carta aos Tessalonicenses, se não me falha a memória. Eu posso estar errado aqui, a carta, mas eu estava meditando na mesma época sobre um versículo que diz: pratique o bem sem cessar, né? Ou não desistais de praticar o bem. Não lembro ipsis literis agora, mas quando eu estava pensando nisso, né? A primeira coisa que eu imaginei era o seguinte: falei, cara, a gente aqui, a gente não está nem no nível de praticar o bem. Por quê? O bem, o que é isso? É quando eu faço, né, uma ação sem querer nada em troca. Como este idoso fez? Como este idoso fez? Ele foi lá, deu um mosquiteiro e foi embora. Não quis nada em troca, não quis dinheiro, não quis afago. Como assim? Cara maluco! Como que você vai ajudar alguém e uma mulher e ainda não vai pedir nada dela em troca, como muitos fazem? Então, o bem é você ajudar a pessoa sem querer algo em troca. E, na verdade, muitas das nossas relações, nós queremos algo em troca.
Nós não fazemos o bem, achamos que fazemos o bem, mas nós fazemos o quê? Negócio. Quanto, por exemplo, muitos de nós nos casamos com o seguinte pensamento: ora, eu só irei fazer o bem, eu só irei amar a minha mulher se ela me amar também. Bem, isso não é o bem, isso é uma troca. Eu só irei fazer isso se a minha mulher fazer isso. Isso não é um casamento, isso é uma empresa, meu filho. Porque numa empresa é que você tem trocas. Pense o seguinte: o nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi lá, morreu na cruz, ressuscitou no terceiro dia, e ele por acaso te pede algo em troca para você aceitá-lo? Ele te ameaça? Ó, me aceite agora, hein? Senão eu vou cortar sua cabeça. Ele morreu por todos nós, sabendo que alguns poderiam aceitá-los, alguns poderiam aceitá-lo e outros não. Imagine se o nosso Senhor Jesus Cristo fosse fazer isso, pensando só no número de pessoas que poderia aceitá-lo. Isso não seria amor, isso seria troca, isso seria negócio. Você entendeu? Então, o sentido do sacrifício é você fazer o bem sem esperar nada em troca. E muitas vezes uma pessoa vai poder te prejudicar e outra não. Ok, faz parte da vida. Então, este idoso, ele representa o bem sem cessar, o bem sem querer nada em troca. Na minha interpretação, ele justamente representa o nosso Senhor Jesus, na qual nos olha ali, afundado no pecado, e sem pedir nada em troca. Olha, meu filho, eu vou te dar aqui uma bênção para sua alma. Mas, Senhor, não pensa em sua alma. Aí, não dá tempo nem de a gente falar obrigado. E é uma coisa, né? Existe uma musiquinha evangélica, que é uma coisa muito interessante, que ela, eu não lembro o trecho dela inteira, mas é uma música evangélica que ela diz assim, é muito antiga, desses corinhos, né? Conta as bênçãos, contas quantas são recebidas pela divina mão. Então, Deus está te abençoando a todo momento, até quando você não pede. Não é? Tanto materialmente, mas especialmente espiritualmente, nas questões das virtudes, nas questões de você se renovar. E é justamente o que este idoso, ele faz. Ele nos dá a chance de, pela primeira vez, depois de muitos anos, descansar, ter paz, ter alegria. Então, o ato deste idoso faz com que ela se torne pura, em primeiro lugar, que ela tenha esperança do que de uma nova vida. Uma nova vida em que ela vai ter com seu namorado, pois eles irão casar. E qual é a representação fatal? A representação mais importante dessa nova vida? Cortar as unhas. Olha que impressionante, pessoal. Olha o detalhe. Cortar as unhas. Por quê? Há meses que ela não cortava. Tinha que trabalhar, ficar madrugadas, acordadas, e nesse ato de bondade, sem querer algo em troca, nesse ato do bem, a alma dela descansa, a esperança pousa no coração dela, e finalmente ela consegue ter fé de uma vida com uma nova esperança. E isso é representado por uma coisa muito simples, que é cortar as unhas, né, dos pés. Olha que impressionante. Vamos aqui ainda continuar falando sobre esse conto, mas pessoal, só um aviso, nós iremos fazer um encontro presencial no dia 6, acho que é no dia 7 de dezembro, o link está aqui na descrição, Em Busca do Saber. Nós temos, são apenas 10 vagas, agora são 7, pela última vez que eu vi, são apenas 7 vagas. O nosso intuito com esse encontro presencial, primeiro que vocês pediram muito. Segundo, network, gostaria que vocês conversassem mais. Terceiro, nós iremos falar sobre temas relacionados às virtudes cristãs como a felicidade e o tempo. Santo Agostinho, São Abelardo, não, acho que São Abelardo, não, acho que Abelardo nem é santo, né? É Santo Agostinho, Roger Scruton, e entre outros autores.
certo? Eu vou dar lá um workshop de como você montar sua lista de livros para 2025, ou pelo menos como escolher, correto? E vai ser num local ali muito legal, na Higienópolis, um bairro nobre de São Paulo, certo? E vai começar 1h30 e vai terminar às 4h30. Será num sábado. Contamos ali com a sua presença, link na descrição. E bora lá, teremos também como convidado o nosso querido Evandro Pontes, doutor em Direito, o André, que está se formando em doutorado na USP, e eu também sou mestrando da USP. Já, daqui vai faltar um pouquinho para me formar, né? Para eu também ir para o caminho do doutorado, como está indo como o Evandro, que já terminou, como o André, que está para terminar. Daqui a pouco eu chego lá também, certo? Mas, continuando aqui, né? Então vamos falar um pouco sobre o simbolismo do mosquiteiro, né? Então você perceba isso. O mosquiteiro, ele representa o quê? Na nossa analogia aqui com o cristianismo, ele representa, em primeiro lugar, proteção, pureza e a possibilidade de recomeço, né? Pode também simbolizar a tentativa de separação da jovem do seu passado. Mas é exatamente isso que o nosso Senhor Jesus Cristo nos dá, nos oferece. Dizem uma história, eu não sei se é real, e eu não sei com qual personagem é que eu esqueci, né? Uma santa, ela estava recebendo o quê? O próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo falava com ela algumas coisas, tal, não sei o quê. E o bispo, não, duvido. E o bispo começou a fazer algumas perguntas ali, né? E eu respondia assim, falou, não é possível. Como é que ela sabe essas coisas, né? É toda a minha vida. Aí o bispo quis fazer uma pergunta final para ela. Tá, se Jesus é aquele que está falando contigo, pergunta para ele então, qual foi o último pecado que eu cometi? Ela foi lá, falou com o nosso Senhor Jesus Cristo, tal, tal, tal. E aí, falou, olha, Jesus Cristo já disse para mim, já posso responder para o Senhor? Posso. Ele disse que não lembra. Perfeito, não é? Pecado perdoado é pecado não lembrado. E esse mosquiteiro, ele representa isso, essa vida. Então, a relação entre pobreza e dignidade. Como a vulnerabilidade econômica afeta a percepção de dignidade e moralidade da protagonista. Então, nós podemos interpretar isso a partir de alguns elementos, né? Nós, como nós vivemos no mundo, nós, muitas vezes, cometemos atos é, que, que vão contra a lei de Deus. Vão, não tem como. E quando nós nos arrogamos das nossas purezas, aí nós caímos na soberba, né? Então, é uma coisa muito interessante, porque nos 7 pecados capitais, eles estão em ordem de grandeza. Então, você percebe que, por que a soberba é o pior dos pecados? Você veja, os outros pecados, luxúria, preguiça e por aí vai, ele está relacionado à carne, à matéria, não é? Já a soberba também, mas ela também é um pecado que intelectual, espiritual. Por quê? Até um espírito pode ser soberbo. Como prova disso, o próprio Satanás. O próprio Satanás. Então, por quê? Quando você vence todos os outros pecados, você só tem um na qual você pode cair, que é a soberba. Nossa, eu venci todos os pecados, eu sou virgão, não sou preguiçoso, eu não tenho raiva, eu sou moderado na hora da alimentação, eu rezo, etc. Só tem um que você pode cair, que é o mesmo que Satanás caiu. Qualquer é a soberba, que não é um pecado necessariamente da carne, mas é um pecado que começa o quê? No intelecto. Você entendeu, meus amigos? Não é? Então, nós vivemos nesse mundo, certo? Decaído, e nós temos também alegrias. Só que muitas vezes nós não percebemos pela nossa própria cegueira. Então, o que a gente tem que fazer para sair dessa pobreza espiritual? É chegar o idoso. Eu vou te dar um mosquiteiro aqui. O mosquiteiro deu para ela a primeira esperança, a primeira chance de dormir tranquilamente. E isso é muito importante. O idoso como eu poderia colocar o idoso como Jesus Cristo, de certa maneira, não é? Na qual nos faz o bem sem querer algo em troca. E nós ali, na nossa
pobreza, conseguimos ter a nossa primeira noite de paz. Certo, pessoal? Então, muito obrigado. Sempre lembrando também do nosso evento, certo? Presencial, que vai ocorrer aí no dia 7. Link aqui está na descrição para mais detalhes. Esperamos ter você lá, tudo bem? Muito obrigado, está aqui mais um vídeo, então, sobre da série Bloquinho dos Livros. Caso você queira também ver outras análises, só ver aí a nossa playlist, certo? Muito obrigado e até a próxima. Fui!